Olá pessoal, estou de volta, agora trazendo para vocês um conteúdo muito importante para entender ligações químicas, ok? Então preste atenção, este conteúdo é distribuição eletrônica, tá? Nós já vimos a tabela periódica, eu já ensinei para vocês a identificarem as partículas fundamentais, tá? Que são prótons, elétrons e nêutrons. Então aqui eu trago para vocês, da própria tabela que eu tenho aqui, 3 exemplos de elementos químicos, ou seja, elementos que representam os átomos da tabela periódica e estes valores aqui, ok? Então prestem atenção que talvez na tabela que vocês tenham aí no caderno ou no livro didático de vocês, estes valores estejam invertidos. Eu tenho livros aqui que esses valores são invertidos. Então, não muda nada, tá certo? Porque nós temos que saber identificar estes valores, independente de se eles estiverem na parte superior ou na parte inferior, certo? Então, eu trago para vocês aqui 3 exemplos de elementos químicos. Eu tenho, neste primeiro aqui eu tenho a letra H, que é o átomo de hidrogênio, e aqui eu trago para vocês esses dois valores aqui, ó. Eu tenho o número 1 embaixo e o número 1 em cima, tá certo? Então, na minha tabela aqui, este 1 de cima é o número atômico, representa o número atômico, e este número de baixo aqui representa o número de massa, tá certo? O outro exemplo aqui é a letra C, ou seja, o átomo de carbono. Na tabela periódica aqui que eu trouxe para vocês, o número 12 está embaixo e o número 6 está em cima. É o que eu falei para vocês, talvez a tabela que vocês tenham aí, estes números estejam invertidos, ou seja, o 12 em cima e o 6 embaixo. Não modifica absolutamente nada nos valores dos elementos, mas eu tenho que saber identificar quem é o número de massa e quem é o número atômico, certo? Outra coisa, talvez as tabelas que vocês tenham aí, este número não esteja arredondado, ou seja, o número de massa não esteja arredondado. Imagine que estivesse lá 11,990 e alguma coisa. Então a gente arredonda para 12 para poder ficar mais fácil trabalhar com os cálculos, certo? Então é esta observação que eu tenho para fazer. Aqui eu tenho o átomo de Na, que é o sódio, e tenho o número 23 embaixo e o número 11 em cima. Número de baixo, ou seja, o maior valor é o número de massa, e o número de cima, que é o menor valor, representa o número atômico. Esta diferenciação entre estes valores você deverá saber para aprendermos a calcular a massa molar quando chegar a hora, tá? Que eu vou trazer para vocês este conteúdo ainda, ou então agora fazer a distribuição eletrônica. Então, quando eu me referir à distribuição eletrônica, eu deverei pegar o número atômico, certo? Então, só para relembrarmos aqui o que nós vimos na aula anterior, certo? Eu coloquei aqui o que significa cada letrinha dessa aqui, que foram os valores que nós identificamos, e as 3 partículas subatômicas, ou seja, as 3 partículas fundamentais, certo, Eduardo? Então, aqui eu tenho estes valores aqui que nós aprendemos a identificar, certo? Nós identificamos o número de massa, e neste caso aqui representado pela letra A, o número atômico é representado pela letra Z, o número de prótons representado pela letra P, número de elétrons representados pela letra E e número de nêutrons representado pela letra N. Nós já vimos isso, eu trouxe aqui só para a gente relembrar. E aqui eu tenho um exemplo aqui, da estrutura atômica do átomo. Então eu tenho o núcleo, onde estão presentes os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera eu tenho os elétrons, beleza? E aqui eu trouxe um exemplo do que nós já fizemos nas aulas anteriores. Então aqui eu tenho um átomo de sódio, que é representado pelo elemento Na, que é o sódio, Na. Então aqui eu tenho 2 valores, 23 e 11, e aí a gente identifica estes 5 valores aqui, tá? Só para a gente fixar. Então, número de massa atômica sempre será o maior valor, 23. Então, já identifiquei o número de massa, 23. Número atômico, 11, que é o de cima, é o menor valor. Número de prótons também é 11. Número de elétrons, neste caso aqui, é 11.
E número de nêutrons, nós já vimos que para encontrar o número de nêutrons eu vou pegar o número de massa e subtrair o número de prótons. Tá? Então o número de prótons é 11, 23 menos 11, que é igual a 12. Ou seja, neste átomo aqui existem 12 nêutrons, ok? Então 12 partículas de nêutrons estão aqui presentes no núcleo deste átomo de sódio, 11 prótons estão presentes aqui no núcleo do átomo de sódio e eu tenho 11 elétrons em volta aqui, ou seja, na eletrosfera, para o átomo de sódio, certo? Tranquilinho? Então, agora prestem atenção. Quando eu for fazer a distribuição eletrônica dos elétrons dos átomos, ou seja, dos elementos químicos da tabela periódica, quando eu fizer a consulta lá na tabela periódica, então eu vou identificar estes valores aqui. Caso você já consiga fazer a identificação do número de prótons, do número de massa, sem fazer esta relação aqui, beleza, a gente prossegue normalmente, certo? Caso não consiga, você faz isso aqui. Então treine em casa aí, pegue os exemplos que nós fizemos, peguem algumas questões que existem aí nos livros e façam para vocês memorizarem. Então o que interessa para a gente é o número de elétrons. Elétrons está ligado à distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica está relacionado ao número de elétrons. Então, pessoal, quantos elétrons existem aqui no átomo de sódio que nós iremos utilizar na distribuição eletrônica? São 11, beleza? Tranquilo até aqui? Então, seguindo. Aqui, ó, prosseguindo aqui o nosso conteúdo, para nós fazermos a distribuição eletrônica, nós vamos ter que aprender isso aqui, ó, tá certo? Este exemplo aqui, este diagrama aqui, é um diagrama utilizado em ordem crescente de energia, tá? Em ordem crescente de energia, que foi criado por Linus Pauling, que é utilizado até hoje, tá? Então, falando em distribuição eletrônica, nós vamos utilizar o diagrama de Linus Pauling. Como é que funciona isso aqui? Tá certo? Eu tenho, pois observe que no diagrama aqui existem são quatro letras diferentes. Eu tenho o S, ó, letra S, isso aqui é letra S. Letra S, letra S, letra S, letra S, letra S, letra S. Letra P, 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 P e P. Letra D, D, D e D e letra F. Tá? Cada letrinha dessa aqui representa um subnível de energia. Tá? Subnível de energia. Então, esses subníveis, que na verdade aqui nós temos 4, é claro que esse diagrama ele não para aqui, ele prossegue, certo? Mas para fazermos a distribuição eletrônica da maioria dos átomos, praticamente quase todos os átomos da tabela periódica, este valor aqui, esta tabela aqui, é o suficiente, certo? Mas aí ele segue além. Tá certo? Então, e vejam também que em cada letrinha dessa, ou seja, em cima de cada subnível eletrônico, que é representado por cada letrinha dessa aqui, que são 4, existe um número em cima. Ó. No S existe o número 2, no P, em cima do P, existe o número 6, em cima do D, da letra D, o número 10, e em cima da letra F, o número 14, certo? Isso significa que estes subníveis eletrônicos aqui, cada letrinha dessa aqui, suporta uma quantidade máxima de elétrons que não pode ser ultrapassada de jeito nenhum, tá certo? Então, quantidade máxima. Aí você me pergunta, pode ser que eu coloque menos elétrons do que a quantidade máxima? Sim, claro, tá? Eu não posso ultrapassar, mas se eu tiver poucos elétrons e não der para completar a quantidade máxima, aí eu coloco menos elétrons nos subníveis, tá certo? Isso vai depender da quantidade de elétrons que o átomo possua, beleza? Então eu coloquei aqui a observação, ó. Subníveis significa as letrinhas F, B, P e S, são subníveis eletrônicos, e aqui eu coloquei a quantidade máxima de elétrons que cada subnível suporta. Tá? Então não posso ultrapassar esta quantidade máxima de jeito nenhum. O S no máximo 2, o P no máximo 6,
o D no máximo 10 e o F no máximo 14, ok? Agora, professor, como é que eu vou seguir aqui a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia? Bom, nós vamos fazer o seguinte, sempre assim, sempre. Vamos começar de cima e nós vamos sempre obedecer a seta, tá certo? Sempre seguindo a seta. Então, imagine que eu tenho aqui 11 elétrons a serem distribuídos utilizando este diagrama aqui. Então, vou começar pela parte de cima, ó. Então, eu vou seguir esta seta aqui, que é a ordem crescente de energia. Então, primeiro eu vou escrever o subnível 1S2. Aí, eu cheguei aqui no final da seta, eu vou pegar aqui, aí vou voltar para o início dessa seta aqui, certo? Então, fui assim, ó, utilizei esta seta aqui, volto para o início aqui, ó, dessa seta aqui em cima, vou até embaixo, vou utilizar agora o 2S2, se eu tiver mais elétrons, eu vou começar aqui de cima novamente, e vou até embaixo. Então, depois fica 2P6, desço, 3S2, cheguei no final da seta, eu começo no início dessa aqui, tá certo? Então, utilizo 3P6, 4S2, cheguei no final da seta, começo aqui novamente, vou utilizar 3D10, 4P6, 5S2, cheguei no final, eu volto aqui no início, ó, e vou utilizar este subnível aqui. 4D10, 5P6, 6S2. Cheguei no final, retorno ao início dessa aqui e vou 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Cheguei no final da seta, começo no início aqui em cima e vou até aqui embaixo. Beleza? Todos compreenderam? Então eu vou colocar aqui ó, só um risquinho aqui para vocês verem como é que funciona. Vou começar a distribuição eletrônica, então ó, vou utilizar esta seta aqui primeiro, 1S2, cheguei no final dela aqui, eu vou simplesmente voltar para cá. Ó. Então vou aqui, utilizo esta setinha aqui, volto para o início aqui, vou até o final e assim vou seguindo minha sequência de distribuição eletrônica, ok? Então volto daqui a pouco com exemplos para serem resolvidos, beleza? Bom, então vamos lá, né? Vamos aos exemplos que eu havia prometido. Então, olha, aqui eu tenho 3 exemplos. Eu tenho a distribuição eletrônica do átomo de sódio, eu tenho a distribuição do átomo de carbono e tenho a distribuição do átomo de ferro, tá certo? Então prestem atenção que vocês virão que é muito fácil isso aqui, tá? Então, exemplo, faça a distribuição eletrônica dos átomos a seguir. Então vamos lá, pessoal. Começando aqui pelo átomo de sódio, na letra A. Observe, tenho 2 números lá na tabela periódica, o número 11 e o número 23. Já vimos bem no início da aula que o número atômico é o número 11 e, portanto, o número de elétrons também é 11 para este átomo de sódio aqui. Então, quantos elétrons nós iremos distribuir? Ou seja, 11 elétrons. Vou colocar aqui, ó, 11 elétrons a serem distribuídos, tá certo? E nós vamos fazer a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, tá certo? E não podemos esquecer que deveremos obedecer a quantidade máxima de elétrons em cada subnível. Lembrem-se que eu falei, pode ser menos, mas eu não posso ultrapassar estes números aqui. Então vamos lá, 11 elétrons a serem distribuídos, obedecendo aqui ao diagrama de Linus-Pauling, certo? Então vamos lá. Olha como fica isso aí, vamos contando, hein? Ó, vou utilizar aqui o diagrama, começando por cima, ou seja, esta primeira seta aqui, a seta de cima, seguindo a ordem crescente de energia, certo? Então vamos lá. Primeiro subnível que eu vou utilizar é este aqui, ou seja, 1S que suporta no máximo 2. Então vou escrever a distribuição eletrônica. Ficou assim, ó, 1S2, tá certo? 2. Lembre que são 11 elétrons, já distribuímos 2, tá? Então faltam aí 9. Vamos continuar a distribuição. Então, pessoal,
nós distribuímos 2 elétrons, utilizamos esta primeira seta aqui, este primeiro subnível. Então, ó, descendo aqui, chegamos a esta setinha aqui. Então, o que é que eu farei? Vou voltar e começar esta seta aqui, tá certo? Então, qual é o subnível que eu vou utilizar agora? 2s2. Então, vou escrever aqui, pessoal, ó, 2s2. Já distribuímos quantos elétrons? 2, 4, tá? Lembrando que são 11. Ainda temos mais elétrons a serem distribuídos. Então, vamos continuar aqui a nossa sequência de distribuição, certo? Então, utilizando este subnível aqui, 2s2, chegamos no final da seta, vamos voltar para o início dessa aqui, ó. Então, agora a gente vai até embaixo, tá? Até o final da seta. Descendo a seta aqui, ó, o subnível que nós vamos utilizar é o subnível 2p, que suporta no máximo 6. Então, vamos escrevê-lo aqui, 2p6. Então, contando os elétrons, já foram distribuídos 2, 4, mais 6, 10. Lembre que são 11 elétrons a serem distribuídos. Então, ainda está faltando um. Se ainda está faltando um elétron a ser distribuído, nós vamos continuar aqui a nossa distribuição. Lembrando que a gente ficou aqui, ó, 2p6. Vamos descer a seta até aqui, 3s2, ou seja, qual é a quantidade máxima de elétrons que o S suporta? Ou seja, o subnível S suporta no máximo 6. Pode ser menos? Pode, professor. Se eu não tiver, pode sim. Tá certo? Pode sim. Então, ó, 3S é o subnível que eu vou escrever lá e que suporta no máximo 2. Então, eu vou colocar aqui só para a gente ver que a gente está aqui, ó, nesse subnível aqui. Então, eu escrevi aqui 3S, que suporta no máximo 2, porém, como são 11 elétrons apenas, eu vou colocar um elétron aqui, porque eu não tenho mais elétrons para colocar a quantidade máxima, que seria 2, tá certo? Então, finalizamos aqui a nossa distribuição eletrônica para o átomo de sódio e conferindo a quantidade de elétrons que foram distribuídos, tá certo? Para ver se está certo com a quantidade de elétrons que existe no átomo de sódio, tá bom? Então vamos lá, ó. 2 elétrons, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Então, mesma quantidade de elétrons aqui, mesma quantidade de elétrons foram distribuídas ali na sequência da nossa distribuição eletrônica. Finalizamos aqui para o átomo de sódio. Viram só como é tranquilo? Então, agora vamos fazer a distribuição para o átomo de carbono, tá certo? Carbono letra C. Já vimos também várias vezes que lá na tabela, se vocês consultarem, existirão 2 números também, o 12 e o 6, e o que interessa para a gente é o número atômico, ou seja, a quantidade de elétrons que existe no átomo de carbono. Então, quantos elétrons existe no átomo de carbono? São 6 elétrons, então eu vou escrever aqui para a gente não esquecer que nós vamos distribuir aqui 6 elétrons, beleza? Então, eu tenho aqui 6 elétrons a serem distribuídos utilizando o diagrama de Linus-Pauling e a sequência crescente de energia, tá certo? Lembrando que eu não posso ultrapassar esta quantidade máxima de elétrons aqui. Então, vamos lá, tá certo? Começando aqui, ó, por este subnível aqui de cima, eu tenho o subnível 1S, que suporta no máximo 2. Então, venho aqui e escrevo, ó, escrevo 1S, que suporta no máximo 2. Então, coloco um 2 aqui, lembrando que são 6 elétrons, eu preciso continuar a minha distribuição eletrônica, beleza? Então, cheguei aqui no final da seta, eu retorno para o início dessa outra seta aqui. Então, vou pegar aqui, ó, o subnível 2S, que suporta no máximo 2. Então, vou escrever aqui 2S, que suporta no máximo 2, coloco 2 aqui, tá certo? Esse 2 é a quantidade de elétrons que o subnível S suporta. Aí você conta 2 mais 2, 4. Então, você já distribuiu 4 elétrons, são 6, ainda restam 2. Então, eu tenho que prosseguir com a minha distribuição eletrônica, utilizando o diagrama de Linus-Pauling e também a sequência crescente de energia. Beleza? Então, nós paramos aqui, ó, no 2S. Cheguei no final da seta, eu volto para o início dessa seta aqui. Então, eu vou descendo, tá certo?
quem aparece primeiro aqui na minha sequência, descendo a seta, vai ser o subnível 2P, que suporta no máximo 6, tá certo? Eu não posso colocar aqui jamais 7, 8, 9 ou 10. Não posso ultrapassar. Pode ser menos? Pode. Pode depender da quantidade de elétrons que eu tenha lá no átomo. Tá? Se o átomo for pequeno, com a quantidade de elétrons pequena, eu vou ter um valor menor para ele, tá certo? No final, claro, no final da distribuição. Se for um átomo grande, aí a minha sequência vai bem longe, tá certo? Então, ó, vou escrever aqui o subnível 2P, que suporta no máximo 6. Vocês estão vendo aqui, no máximo 6, porém aqui ó, eu só tenho 2 elétrons, ou seja, restaram apenas 2 elétrons para o subnível P, tá certo? Quantidade máxima 6, eu não tenho, eu tenho apenas 2 elétrons para ele, tá certo? Então, finalizamos aqui a distribuição eletrônica para o átomo de carbono, que só tinha 6 elétrons, na verdade só tem 6 elétrons, tá certo? E aí eu posso contar a quantidade de elétrons que foram distribuídos. 2, 4, 6. Mesma quantidade de elétrons que foram distribuídas aqui é a quantidade de elétrons que tem no átomo de carbono. Beleza? Fácil demais, né? Então, para finalizarmos aqui os nossos exemplos e a gente partir para os exercícios que valerão nota para vocês, eu tenho aqui, no último exemplo, a distribuição eletrônica para o átomo de ferro, que é o Fe. Também lembrando aqui os dois valores que eu trouxe para vocês. Então, eu já sei, né, que a quantidade de elétrons que irei distribuir é o número 26, ou seja, existem 26 elétrons a serem distribuídos, tá certo? Então, vamos distribuir quantos elétrons aqui? Ó? 26. Aqui no átomo de carbono, nós vimos que foram 6. No átomo de sódio, 11. E para o átomo de ferro vai ser 26 elétrons, tá certo? É o menor valor aqui. Então, distribuindo 26 elétrons, no diagrama de Linus-Pauling, obedecendo, claro, a sequência de distribuição e a quantidade máxima, nós teremos esta sequência aqui. Vamos, confira comigo. Aqui, ó, são 26, então, começa aqui, ó, nesse subnível de cima aqui, eu vou apagar aqui, não, deixa assim mesmo, né? Aqui já dá para saber. Então, vou começar aqui, ó. Primeira sequência que eu pego é esta setinha aqui de cima. Então, o subnível que eu vou escrever primeiro é um S que suporta no máximo 2. Então, tá aqui, ó, ó, esqueçam para cá, tá certo? Ó, 1S no máximo 2, lembrando que eu tenho 26, então a minha sequência vai ser bem grande. 1S e 2 é o primeiro subnível que nós utilizamos aqui. Então, cheguei no final da seta, volto e começo no início dessa aqui, ó. Então, vou descendo, encontrei o subnível 2S que suporta no máximo 2. Então, olha só aqui, vou escrever 2S2, vou continuar porque eu só distribuí 4 elétrons, 2 mais 2, 4, então são 26, a sequência é enorme. Cheguei no final dessa setinha aqui, ó, eu volto para o início dessa aqui e aí eu vou seguindo. Quem aparece primeiro, para mim, 2P no máximo 6. Vou escrever aqui para a gente não esquecer, ó, onde nós estamos. Nós estamos aqui, certo? Subnível 2P6. É este subnível aqui, 2P6, tá certo? Ó, contando a quantidade elétrica, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Já distribuímos 10 elétrons, porém é 26, a sequência vai continuar, tá certo? Lembrando que a gente ficou aqui, ó. Então agora eu vou continuar descendo. Qual é o subnível que eu vou encontrar agora? 3S2, ou seja, 3S2 é a quantidade máxima. Vou deixar aqui para a gente ver e vou aqui, ó. Olha aqui onde nós estamos. 3S2, quantidade máxima, já foram distribuídos 2, 4, 10, 12, são 26, continuamos, tá certo? Então, chegamos aqui no final da setinha aqui, ó, eu vou voltar, ó, voltar para o início dessa aqui, e aí eu vou seguindo a minha distribuição. Quem aparece agora é o subnível 3P6, 3P6. Então, ó, vou marcar aqui para a gente não se perder e aí eu vou conferir aqui na minha sequência. Vou escrever agora 3P6, 3P6, quantidade máxima 6 está aqui. Só conferindo a quantidade, já foram distribuídos 2, 4, 10, 12, 18, mas são 26, então vou continuar, tá certo? Então, eu estou aqui, ó,
vou descendo minha seta. Quem vai aparecer para mim agora é o subnível 4S, que suporta no máximo 2. Vou marcar aqui para a gente, ó, não se perder, e vou escrever esse subnível aqui na minha distribuição. Está aqui, ó, 4S2, conferindo quantidade de elétrons que já foram distribuídos, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Opa, são 26. Continuo minha sequência, certo? Então, ó, nós paramos onde? Aqui, ó, no 4S2. Chegou aqui no final da seta, eu não posso esquecer que tenho que voltar aqui para começar no início dessa aqui, tá certo? Então, olha, descendo aqui, eu vou encontrar o subnível 3D que suporta no máximo 10. Se eu não tiver 10 elétrons para colocar, eu coloco menos, ou seja, eu coloco a quantidade que eu tiver, beleza? Então eu vou parar aqui, vou marcar aqui, ó, para a gente não se perder onde nós estamos, e vou escrever esse subnível aqui na minha sequência. Ó, 3D que suporta no máximo 10, eu escrevi 3D, mas eu só tenho 6 elétrons para esse subnível, tá certo? Ficou uma quantidade menor do que a quantidade máxima, que seria 10. Eu já falei para vocês várias vezes que eu não posso ultrapassar 10 elétrons, mas posso colocar menos, que é este caso aqui, porque a minha sequência de distribuição está acabando e só restaram 6 elétrons para ele, ok? Então, finalizamos aqui a distribuição eletrônica para o átomo de ferro, conferindo a quantidade de elétrons que foram distribuídos. Então, lá, ó, 2 elétrons mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 6, 26. 26 elétrons distribuídos é a quantidade de elétrons que existe aqui no átomo de ferro. Viram como é tranquilo? Então, tarefa de vocês, refaçam isso tudo aqui para vocês memorizarem bem. Vou passar agora na sequência exercícios para vocês fazerem em casa, resolverem, tirarem foto e anexar o documento do Google Forms, que valerá nota para você, certo? Prestem atenção, refaçam isso, que para entendermos ligações químicas, as ligações covalentes, as ligações iônicas, as ligações metálicas, que mais? Oxidação, né? Então, nós temos que aprender distribuição eletrônica. Volto daqui a pouco.